Olá para você, telespectador da TV Cidade. Nós queremos mais uma vez pedir licença para entrar nos seus lares e sempre levando toda semana assuntos interessantes, assuntos esclarecedores da área da saúde. Lembramos que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e acessando o link programação, conferir todos os horários do programa Papo Saudável. Mais uma vez, muito obrigado pela sua confiança. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre depressão. E para nos passar maiores informações sobre essa questão, nós recebemos no programa desta semana o psicólogo Osmar Baú, que vai falar um pouquinho sobre essa temática. A depressão é uma doença da mente e do corpo, né? Muitas pessoas têm ambos, né? E são sintomas físicos, psicológicos, e a natureza exata da doença são esses os sintomas. Ela varia de pessoa para pessoa, né? E determinada pessoa pode apresentar uma predominância da depressão, e alguns sintomas das doenças diferem predominantemente de uma pessoa para outra, como eu já disse. Essas pessoas com depressão, elas começam a se comportar de modo estranho, elas começam a ficar apáticas, isoladas, nada serve para elas, elas chegam assim a achar que o pior inimigo delas é ela mesma, está entendendo? E nada serve, nada se ajeita. A pessoa deprimida, ela tem uma tendência ao fracasso, embora ela lute bastante para não chegar nesse ponto. Esse momento de luta antes da depressão é o estresse que promove, né? Nós vamos falar alguma coisa sobre o estresse também. E a pessoa deixa de se interessar pela vida. As coisas que antes lhe eram prazerosas deixam de ser prazerosas, perde totalmente os interesses, inclusive a libido, né? Algumas pessoas sentem muita fome, outras nada de fome. As pessoas choram, ficam tristes e por aí vai uma série de sintomas onde a baixa estima é baixa. No deprimido não existe. Podemos até classificar a depressão em 3 níveis: leve, moderada e grave, né? A depressão leve, às vezes, é resolvida até na conversa entre amigos que já passaram por isso, né? Um conselho, alguma coisa, né? Psicoterapia, resolve uma depressão leve. A depressão leve, ela aparece, desaparece, a pessoa se reanima, cai de novo, né? A moderada já requer o uso de farmacológicos, né? Antidepressivos e muito acompanhamento psicológico também. E já a grave, então, já é medicamentação super forte, um tratamento bastante prolongado, né? E este sujeito, então, está realmente prostrado, vencido, nada mais encontra ânimo para ele, nada mais existe de interessante na vida, podendo, inclusive, levar ao suicídio. Mais ou menos a depressão seria uma introdução assim. Um trauma pode causar a depressão? O término de um relacionamento, a perda de um ente querido, isso pode estar relacionado a uma possível depressão? Existe, exatamente. A perda de um ente querido, o rompimento de um romance, uma perda econômica, a perda do emprego. Se o sujeito não trabalhar, não procurar ajuda, muitas vezes, porque a depressão, o sujeito ele tem nós temos a serotonina, é uma estrutura química que nós temos, é um neurotransmissor. Quando o elemento está com a serotonina equilibrada, o sujeito se recupera fácil e não entra em depressão, também não entra em estresse, né? Se ele entra, ele também sai, é uma estrutura saudável, né? Agora, a noradrenalina, ela faz o papel contrário. Com esses níveis baixos, o sujeito fica em depressão. Então, se ele não tiver condições por si só, ou acompanhamento ou ajuda de superar o rompimento do namoro, do casamento, um divórcio,
a perda do emprego, um prejuízo. Se ele não tiver essas condições, ele realmente entra em depressão. Uhum. Apesar que nesse aspecto nós temos, antes da depressão se instalar, o estresse. O estresse que isso gera no cidadão. Então o estresse, ele é uma situação anterior à depressão. O estresse, ele é assim, ele nos permite uma luta. O estresse é o contrário da depressão, é pressão. Então, sob pressão, nós agimos. Essa pressão nos impulsiona. Então, essa pressão nos leva a combater a instalação da depressão. Porque se nós já sucumbirmos no estresse, a depressão se instala com mais facilidade. Ouvimos bastante aquela frase que nunca se viu tanta gente com depressão. Isso é confirmado? Isso realmente está acontecendo? Hoje o número de pessoas que chegam nesse quadro é muito maior do que 10, 15, 20 anos atrás? A depressão realmente ela está se manifestando cada dia mais, porque a população cresce e mais problemas o indivíduo tem pela frente, né? Problemas econômicos, disputa pelo emprego, para manter o padrão de vida, para manter a família unida, para manter o status, para pagar prestação da casa própria. Então, tudo isso são obrigações que o indivíduo assume. Então, se ele tiver algum contratempo, algum trauma, ele pode acabar, trauma como perder o emprego, então ele não vai poder honrar os compromissos dele. Então, logicamente que deprime. E a depressão ela é cada vez mais realmente, porque antigamente as pessoas se elaboravam com mais facilidade. Se fosse voltar nos primórdios, o ser humano, na época das cavernas, ele quase não trabalhava, ele não tinha aspirações, né? E com a Revolução Industrial, nós tivemos uma mudança estrondosa. Então você procura por mais conforto, então você precisa do automóvel, você precisa de residência, você precisa de um bom emprego, você precisa do conforto, e tudo isso acaba gerando um excesso de compromissos que pode realmente se instalar uma depressão, se você não tiver uma estrutura adequada para suportar essa pressão que a vida exerce, que seria, como eu falei, a pressão que é motivada pelo estresse, e aí sucumbiríamos em depressão. Cresce realmente, sempre mais o número de pessoas deprimidas. Se nós relacionarmos com a própria história, por exemplo, que foi falada agora, Baú, antigamente a mulher ficava em casa cuidando do lar, hoje ela parte para o mercado de trabalho. Isso também interfere com relação à depressão? Ou não está relacionado? Também tem. Tem para o seguinte, há muito tempo, não saberia precisar a data, mas né, o que acontecia? O ócio era elegante. Sim. Está entendendo? O trabalho era destinado aos escravos. Então a mulher não trabalhava, o homem também não precisava trabalhar. Tinha os escravos para fazer o trabalho. Hoje a mulher também vai à luta, né? Também tem que lutar, também tem que competir, também precisa atingir os objetivos, né? E ela tem inclusive, as mulheres sofrem tem mais mulheres deprimidas que homens, né? Mais ou menos para cada 2 mulheres deprimidas, um homem deprimido. Porque a mulher tem a depressão da gravidez, né? Tem o pós-parto, tem uma série de outros elementos que o homem não tem, né? Então ela sofre mais depressão. E ela tem que partir para a luta realmente e vai acontecendo esses detalhes assim que vai ficando deprimido, né? Não sem antes passar por aquela luta do estresse. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Baú, e na sequência nós podemos até trabalhar a questão da hipnoterapia, que é uma técnica usada aqui no consultório, e que tu tens estudo nessa área. Então a gente pode falar inclusive desta técnica que pode ajudar na busca por um quadro de melhora da depressão. Nós vamos a um breve intervalo aqui na TV Cidade, voltamos em seguida.